Existe uma coisa nos filmes que nós nunca paramos para pensar e nunca demos a devida importância para elas. Pois é, ela é quase tão importante quanto a imagem. E algumas vezes elas são feitas até de forma bem diferente. E essas coisas são chamadas de efeitos sonoros. E fica agora com o vídeo de hoje porque ele está bem interessante. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Vitor. E aí pessoal, eu sou o Ivo. Bem-vindos ao canal Insight. Hoje o assunto do vídeo é sobre os efeitos sonoros dos filmes, que você não fazia ideia de como são feitos. Você já pode pensar como é que são feitos os barulhos de chuva, de tiro, de porta batendo, ou até mesmo de soco na cara? E também alguns sons que não existem na vida real, como o exemplo do rugido do T-Rex, ou o laser do Star Wars, ou alguns outros exemplos também que não tem na vida real e o pessoal do cinema consegue reproduzir ele de forma que fica originalmente o som daquela coisa. Tipo assim, eu vi um vídeo interessante, mano, que tipo, tá ligado o filme Logan? Não sei se você já viu, tipo, tem aquela cena que ele tá na selva lá, estraçalhando todo mundo. É interessante porque naquela cena, os áudios daquela cena não foram gravados literalmente naquele mesmo momento, entendeu? Foi tudo gravado depois em estúdio. Eu vi a reportagem que mostrava ele no estúdio reproduzindo a cena. É muito interessante porque, se tu para pensar mesmo, não tem como captar o áudio perfeitamente na cena original daquele momento que está sendo gravado. Porque, tipo assim, eles estão na selva, haja microfone para poder captar o tanto de áudio naquele momento que está acontecendo na cena. Teria que ser muito sensível também, né? Para conseguir captar a batida também, da distância da câmera identificar. Isso. E tipo, tinha muita gente no local, tipo, a equipe de gravação é muito grande. Aí, para poder captar aquele som daquele momento exato, é meio difícil, né, de captar. Por isso, assim, tipo, foi gravado particularmente depois no estúdio. Eu achei interessante, tipo, é coisa, detalhes assim que a gente não sabia nem para pensar, caraca, é mesmo, né, velho? E hoje em dia, talvez poucos filmes ou talvez nenhum filme grande, mais elaborado, tem uns filmes gravados na hora da cena, a não ser que seja algo ao vivo ou coisa parecida. Normalmente eles gravam as imagens e depois reproduzem o som por cima, ou fazem o som e colocam por cima do vídeo, para ficar algo mais nítido, para ficar algo mais vivido. Tem um vídeo que eu achei interessante também, que é tipo de uma cena de uma pessoa bebendo água em um copo. E ele é feito como? Os produtores do áudio, eles pegam um balde e pegam uma colher, aquelas colheres mais conchadas, isso. O que ele faz? Ele pega um balde, põe embaixo, pega um pouco de água com a colher, derrama na mão, deixa cair no balde, batendo na mão e caindo no balde. Assim dá a impressão que a pessoa está bebendo a água no copo. E a água está caindo. Isso, e eu nunca que pararia para pensar que aquele áudio daquela cena estaria sendo feito no estúdio, velho. Pra mim é tão natural, né? Pra mim teria o microfone ali perto ou em cima, sempre fica aquele cara com o microfone assim, né? E estaria captando o áudio direto bebendo uma lapela. Eu parei pra pensar, se tu para pra pensar mesmo, não dá pra captar o som de uma pessoa bebendo água numa câmera, velho. No Rio, a não ser que você bote o microfone tipo do lado mesmo da boca da pessoa. Dentro da água, no caso. Isso, da boca da pessoa. Captar os pingos de água caindo no lago, no copo. É bem interessante isso mesmo. Tem também o exemplo dos pombos. Né? Como é que você vai filmar um pombo voando e vai captar o som da batida de asas dele? Não tem como, isso é tudo feito em estúdio também. Eu vi um vídeo que eles gravando essas cenas assim, de pássaro voando, tipo, eles pegavam os dois jornais e batiam um no outro, assim fazendo o som das asas batendo. E outro exemplo bem curioso de algo que não existe na vida real, mas eles conseguiram reproduzir o som, foi os lasers e as armas lasers do Star Wars. Que você para e pensa, cara, como é que ele consegue fazer um barulho de uma arma de laser se não existem armas de laser na vida real? Ficções, né? O responsável por isso foi o mesmo cara que editou os áudios de Wall-E e o filme ET. E também Indiana Jones, que ele subiu uma torre de rádio e aquele fio de rádio ele encostou um martelo feito de ferro
no fio e aquela interferência que deu, ele captou um pequeno trecho de áudio e aquele trecho de áudio serve até hoje como o som dos lasers, dos sabres de luz e das armas de laser. Até hoje, sempre que você ouve aquele barulho, aquele somzinho de tiro, você agora vai lembrar que foi feito a partir de interferência de um ferro pegando no fio de rádio. Interessante que ele gravou de uma forma simples, né, mano? Ele foi lá com um gravador não profissional e gravou o som. E aquele som que foi gravado no gravador amador está sendo usado até hoje, né, mano? E como você pode ver, como ele era um cara profissional, ele poderia muito bem ter feito tudo isso em estúdio, sintetizando áudio aqui, arrumando aqui, mexendo em áudio aqui, e poderia ter feito isso, mas não seria a mesma coisa, seria algo mais artificial. Tipo aquelas bibliotecas de áudio, né, que tem, tipo, bota lá, sons de tiros da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Aí vai poderia lá, sintetizar para ficar como o som de um laser, mas não, ele preferiu. Na verdade, eu não sei como é que foi minha história, não sei se foi por acidente, ele subiu lá e sem querer tocou o martelo lá. E o áudio não é impossível, porque ele não sabia que som faria um laser. Então ele provavelmente foi por acaso ele conseguiu tirar esse áudio e que hoje é bastante famoso nas franquias de Star Wars. E é importante lembrar também que tipo, o nome certo a se falar, que é o nome real dessa arte, que são os efeitos sonoros, é o Foley. Como é que surgiu? Tipo assim, teve o primeiro filme da Universal Studios, né, que foi ser gravado com som. O primeiro filme com som da Universal Studios. E tinha um funcionário que não achou legal a forma que foi encaixado o áudio do filme com as imagens. Ficou meio que um delay, né? Isso. O que ele fez? O que ele deu a ideia? Ele deu a ideia de regravar aqueles áudios, aquelas ações que iam ser feitas no filme, naquele momento lá, e sintetizar perfeitamente, como se fossem as cenas naturais lá do momento. Foi esse cara que criou essa arte. E o nome desse cara era Jack Foley. Daí saiu esse nome Foley para essa arte de efeitos sonoros. Porque esse cara teve essa ideia nesse momento desse filme, do primeiro filme da Universal Studios, de estar reproduzindo esses áudios aí nesse momento. Qual a gravação, no caso? Ele teve a ideia de, em vez de fazer tudo junto e ter aquele delay, sei lá, até quando ele estiver um pouco longe, então ele teve essa ideia de gravar as imagens e depois gravar o som por cima e conseguir sintetizar tudo, colocar um pouquinho mais pra cá e ficar sem delay. É igual que eu falei no começo do vídeo, existem muitos exemplos, tipo cavalgada, nunca são áudios capturados diretamente daquela cena, sempre são feitos em estúdio depois do filme estar gravado. Tem uma cena também que eu achei muito interessante, que é tipo do nascimento de um dinossauro, tá ligado? A cena do ovo se quebrando e o dinossaurozinho saindo daquele ovinho. O que eles fizeram? Eles pegaram aqueles cascão de sorvete, saca? E começaram a quebrar com a mão, fazendo assim o som do ovo, o ovo se rachando. E o nascimento do dinossaurozinho, tipo, sempre tem aquelas gosmas aparecendo, saca? O que eles fizeram? Eles pegaram um melão e ficaram apertando o melão assim com aquele líquido e aquelas aquelas paradas que tem dentro do melão. Aí assim fez o som da gosma e do sorvete se quebrando. Eles só juntaram tudo e temos aí o som de um lindo bebê dinossauro nascendo. É muito interessante essa parada. E já que você falou de nascimento de um dinossauro, isso me lembra também o Tiranossauro Rex do Jurassic Park. O som dele, você ouve o som dele e já lembra de um dinossauro. Sendo que dinossauro não existe, você nunca ouviu um dinossauro rugindo ou fazendo o barulho que ele faz, ou nem respirando. Mas os produtores de áudio, o pessoal que edita o áudio dos filmes, conseguiu fazer um áudio que faz você pensar no dinossauro, mesmo sem você nunca ter visto ele. E é curioso porque esse áudio foi feito misturando vários sons de outros animais. Por exemplo, a respiração de uma baleia, o rugido de tigres e leões, barulho de cavalo, crocodilo e até um koala. E os caras sintetizaram tudo isso, juntaram tudo isso, você tem o barulho de um T-Rex. Mano, você falando disso aí também, eu lembrei de uma coisa engraçada, tipo, uma cena do filme Godzilla. Tem o monstro Godzilla e também tem aquele outro monstro lá, que eu não lembro o nome agora. Mas tem um outro monstro além do próprio Godzilla. E o que eles fizeram pra captar, não que esse monstro também não existe, como você deu exemplo. Como é que eles fizeram pra criar o som, o rugido daquele monstro? Eles pegaram um jumento, tipo, tomando banho, numa poça assim, rinchando e captaram o momento que ele rinchou certinho, saca? No momento que ele rinchou, captaram o áudio, aí foram lá depois, editaram certinho e criaram o som. Quem pensaria nisso, né? É por isso que você trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisual, você precisa ter uma criatividade além das outras pessoas. Porque você precisa ver coisas que as outras pessoas não veem e transformar aquelas coisas naquilo que a pessoa vai ver e entender. Tipo, dar vida para aquele som e dar alguma originalidade, tipo, igual o laser. Você nunca viu um laser e os caras fizeram barulho de laser que hoje todo mundo se refere àquele barulho como de laser. Você já ouve e lembra do laser.
Isso tem um papel muito importante no filme, porque tipo, imagina um filme sem esses devidos detalhes, né? Sem tomar cuidado com esses devidos detalhes, porque não ia ter aquela mesma sensação, aquela mesma emoção. Igual você assistir um filme de terror, véio, a trilha sonora é muito importante pro filme, é muito importante, porque o que te dá o medo não é nem tanta cena, às vezes é mais aquela musiquinha de fundo que fica. Não só isso, as pegadas, tipo, aqueles filmes de terror tem aquela trilha sonora e também tem aquele tipo, pegadas, a respiração, você tá ouvindo a pegada da pessoa e tá ouvindo a pegada de outra pessoa, que com certeza não foi feito na hora, foi feito em estúdio, você tá ouvindo a pegada da pessoa andando e tá ouvindo outra pegada de outra pessoa correndo atrás dela, você nem sabe que tem outra pessoa correndo atrás dela, mas tem as pegadas lá e aqui que dá uma aflição, tipo, vai pegar ele, não sei o que, não sei o que. E é isso que dá um a mais pro filme. É lógico que também existe filme sem som, cinema mudo, mas hoje em dia com o avanço, com a tecnologia, já conseguem deixar uma imagem assim da pessoa traduzindo aquilo para Libras. Então pessoas surdas também podem ir lá. Conseguem fazer com que eles sintam a mesma emoção que a gente sente, entendeu? É bacana isso aí. E para não estender também mais esse vídeo, tá bom por hoje, né, mano? Com certeza tem muito mais curiosidade sobre áudios que foram feitos de uma maneira tanto quanto bizarra e diferenciada e muito ilustrada também. Então a gente vai deixar aqui aberto para uma parte 2, então se você quer ver a parte 2, deixe seu like aí. Já comenta aí embaixo, velho. Não deixe de comentar. Comente o que você achou do vídeo, comente se você já sabia de alguma coisa ou alguma coisa que você ouviu pela primeira vez aqui e achou interessante. Comenta aí embaixo. Dá aquele like e não se esquece de se inscrever no canal. Ativa aquele sininho que tem aí do lado também, que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar a notificação pra você, entendeu? O YouTube já não entrega tanto possível assinar, já é difícil ele entregar. Mas até que o canal ainda é um pouco melhor, tá começando agora, o YouTube não divulga tanto ainda. Então se você se inscrever e ligar o sininho, vai ser um adianto muito bem pra você receber o vídeo e dar aquela força pra gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, pela sua paciência. Valeu, galera. Falou. É nóis.